gente já vai começar nas questões de citação. Então, gente, alguém quer ler? Pode falar. Pode falar, Samantha. Então, tá bom. Argumentos coringas. Individualismo social. Eticamente, individualismo é uma atitude que privilegia o indivíduo em relação à coletividade. Isto é, trata-se da centralidade da pessoa em busca dos seus próprios interesses, sem se importar com os demais que estão à sua volta, os quais formam um grupo social a que pertence. Exatamente. Então, um outro argumento coringa, retomando aqueles que a gente já viu na aula anterior, se trata disso, se trata de como que o não é comigo, não ligo, interfere na nossa sociedade. E como que isso pode ser transferido para uma redação. Por exemplo, em 2022, a gente teve a redação sobre povos originários. E esse argumento coringa, ele é um principal do que a gente pode falar nessa redação. Por causa que a gente pode pensar, não devemos, mas tem pessoas que podem pensar desse jeito. Tipo, poxa, que triste essa situação com algum povo indígena que está sendo perseguido. Como é triste essa situação com o pessoal passando fora. Mas não é comigo, o que eu posso fazer? Esse é o cerne do individualismo social. Para quem gosta de citação, deixa eu ver se tem alguém aqui. Alguém sabe uma obra filosófica que a gente pode usar para falar disso daí? Memórias Póstumas de Brás Cubas? Filosófica, não literária. Pode falar, Joana. A gente pode falar do Modernidade Líquida? Essa aí. É exatamente essa que eu estava pensando. Memórias Póstumas de Brás Cubas é excelente para mostrar individualismo. Mas para a gente explicar o porquê desse individualismo, a gente tem que ir em algum outro texto que não literário. Por quê? A gente sempre fala que a literatura é um reflexo da realidade. Não é bem assim. A literatura, ela é um recorte que representa o reflexo de uma realidade individual. Então, a gente não pode pautar como argumento, assim, tipo, obviamente a gente pode usar em alguns outros momentos, mas quando se fala de algum problema social, a literatura não é uma boa área para a gente recorrer. A gente tem que recorrer à sociologia e à filosofia. A Joana comentou sobre a modernidade líquida de um homem chamado Zygmunt Bauman, que inclusive eu citei ele nos slides a seguir. Joana, você quer falar um pouquinho sobre o que é? Você consegue falar um pouquinho? A teoria da modernidade líquida, ela aborda como, no período moderno, ou seja, desde o século passado, as nossas relações, elas têm sido, não só nossas relações tipo, pessoais, como sociedade, mas nossas relações com as coisas, com a tecnologia, elas têm sido menos sólidas. Elas, por exemplo, os relacionamentos, eu acho que é o exemplo mais claro que a gente tem. As pessoas estão deixando de entrar em relacionamentos e preferindo outras formas de relacionamento com menos compromisso. Elas tem, por exemplo, um exemplo de relação com as coisas é a obsolescência programada, onde as coisas elas são feitas para não durar, que elas são feitas para serem trocadas. Por exemplo, fast fashion, que é a moda rápida feita para não durar também. A modernidade líquida, onde não há solidez, a gente não tem certeza de nada, e isso colabora bastante para o individualismo social. Isso, exatamente. São questões das quais... Pode falar, João. Boa noite, primeiramente. Boa noite. Então, professor, eu queria ressaltar algo do meu ponto de vista. Pode falar. Eu não gosto dessa ideia de modernidade líquida. Vamos lá.
Porque eu prefiro uma visão materialista dos fatos. Eu prefiro abordar o tema do individualismo social a partir de uma perspectiva ideológica. Ideologia segundo quem? Uma questão que vem... Essa questão acho que vem muito do neoliberalismo que o Brasil se afundou nos últimos tempos. Certo. E pode falar. Gente, uma coisinha, eu só tô com a câmera fechada, mas eu tô aqui, eu tô ouvindo, que eu só tô arrumando o fio do computador aqui, pra vocês não verem eu todo dobrado aqui. Mas pode continuar, desculpa, João. E eu acredito que essa onda que nós estamos vendo das pessoas se individualizarem em relação ao meio social vem muito do neoliberalismo, como uma prática de impedir a nossa consciência social e consciência de classe. Desenvolva. Porque, até então, no quesito da sua argumentação, você, na verdade, você só deu mais argumentos para a questão do individualismo e da modernidade líquida. É que eu também não conheço muito esse pensamento pós-moderno. Sim, mas pode continuar. E, por exemplo, professor, a gente tem a afinada Margaret Thatcher. Ela dizia que não existe sociedade, só existiam indivíduos e suas famílias. E era isso que eu queria ressaltar, de que, tipo, eu acredito que essa questão do individualismo social está alinhado com essa onda neoliberal que a gente vive. Boa. Alguém quer complementar alguma coisa? Alguém quer criticar um pouquinho essa questão, esse argumento coringa? Alguém quer complementar? Eu daqui a pouco vou fazer minhas considerações. Pode falar, Joana. Eu acho que se eu fosse citar alguma coisa relacionada a Thatcher, precisaria ser algo muito preciso, porque eu, por exemplo, não consegui entender direito eu entendi, tipo, o geral da conexão que ele fez com, tipo, o materialismo da Thatcher com o individualismo social, mas eu não sei como é que eu colocaria isso numa redação, sabe? Tipo, como é que eu colocaria isso em argumento? Sim. Pode falar, João. Estamos aqui pra gente conversar hoje, hein, gente? Pode falar. Não, a Thatcher, eu queria ressaltar que a Thatcher, ela não é materialista, ela é idealista, porque ela é neoliberal. Não, sim, mas ainda assim, tipo, vamos dizer que você vai fazer uma redação sobre exatamente o tema. Eu vou soltar um tema aqui, vamos pra gente só dar uma debatida sobre ele. Individualismo social na rede social. Como que as redes sociais promovem o isolamento social. Como as redes sociais promovem o isolamento social? Pode falar, Joana. Eu acho que, primeiro de tudo, pela permissão do anonimato, porque isso faz com que as pessoas não sejam identificadas, elas não são identificadas de onde elas vêm, quem elas são, ao que tipo de grupo elas pertencem. Segundo, que esse individualismo, ele, tipo, como é que eu posso explicar? As pessoas, às vezes, elas podem ter a sensação de que... desculpa, como é que eu posso explicar? Elas podem ter a sensação de que elas não fazem parte de lugar nenhum por causa da quantidade de informação que elas recebem na internet. Eu não sei como é que eu vou destrinchar isso, mas é tipo assim, vamos supor que ela veja muita informação sobre um grupo específico de pessoas o qual ela faz parte. Vamos supor autistas. E ela comece a ver
muita informação sobre isso, ela começa a não se identificar mais. Eu acho que isso, de certa forma, pode colaborar com o individualismo da pessoa, sabe? Tipo, dela sentir que ela é um ser à parte daquilo, que ela não se conecta com essas outras pessoas, ainda que ela faça parte desse grupo, entendeu? Uhum. E também tem a questão de que as redes sociais, elas andam promovendo muito o discurso, não as redes sociais, mas muita gente nas redes sociais vem promovendo aquele discurso de coach do tipo, seja a sua melhor versão e seja egocêntrico e não sei o quê, Uhum. e as Sim. pessoas estão levando isso como uma forma de, digamos assim, tipo, de elevar a autoestima, de melhorar a qualidade de vida, só que elas não estão considerando o fator crítico de que muitas vezes isso é puro individualismo e, tipo, e que só carrega tem uma carga negativa muito forte, sabe? Eu acho que esse é Uhum. o terceiro ponto que eu tenho sobre individualismo das redes sociais. E é isso. Sim, Eu não sei boa. se ficou bem bom para entender, Uhum. se não me digam. Não, ficou sim, ficou sim. Eu só queria voltar um pouquinho no que o João falou em relação a colocar o problema do individualismo no neoliberalismo. Eu acredito que não se, o problema em si não seja só. É um problema, ó, é um problema só o neoliberalismo. Mas eu acho que métodos de política moderna a gente poderia encaixar aí. Porque assim, vamos fazer uma trajetória histórica aqui, uma perspectiva histórica aqui. Até mais ou menos o feudalismo, havia um senso de comunidade muito grande. Mais ou menos até a Revolução Industrial e tal. Passou a Revolução Industrial, a gente já começa a ter uma questão mais individual mesmo, porque começa a ter a ascensão burguesa. E aí você vê de que já é um grupo de indivíduos ascendendo a sociedade para uma outra classe. Aí já começou um pouco. Antes disso, a gente já tinha uma classe isolada de indivíduos dos quais promoviam esse individualismo também, que era a nobreza. Então a gente já vê que tipo essa questão individual ainda perdura. Talvez o problema do individualismo social, de novo, ó, vou usar esse termo, mas não é muito bom usar, não seja um problema da massa, um problema entre aspas, comunidade que compõe uma população. Talvez seja de quem lidera essa população. Então, aí sim a gente pode entrar na questão do neoliberalismo, do neoliberal, nossa senhora, do neoliberalismo. Por quê? Agora sim a gente consegue ver uma classe globalista, uma classe que, para fazer a manutenção dos seus privilégios, ela encara esses problemas como problemas divergentes ou como problemas facultativos para uma sociedade que incentiva os outros a não verem como uma sociedade, mas sim como indivíduos. Ah, se coloca no meu lugar como pessoa e não como comunidade. Veja aqui o meu curso, seja um pouco mais egoísta. É bom ser egoísta, é bom ser egocêntrico. Egocentrismo, egoísmo de vez em quando faz bem. Então, a gente vê a mesma coisa, é uma classe que ascendeu e para conseguir a manutenção da sua classe, ela faz isso. Entretanto, esse não é um problema só do neoliberalismo. Esse é um problema geral, porque a todo momento da história, sempre que a gente tem uma classe que sobressai a outra, nós temos esse tipo de problema com o individual. Vocês podem se portar como comunidade aí com vocês, com a população pobre, com a parcela baixa. Ah, mas vocês têm consciência disso? Ótimo. Mas vocês vão ter esse senso de comunidade, enquanto nós que governamos vamos ter um senso de individualidade. Então, acho que a gente pode elevar um pouco o problema do individualismo social para tentarmos encaixar, para nós tentarmos ver em um argumento mais ou menos um padrão que a gente consegue ver de exemplos disso.
Alguém tem alguma crítica a fazer o que eu falei? João, quer complementar? Quer discordar? Então, professor, Falei muito, gente. você foi perfeito, professor. Que é isso? Mas eu queria complementar. Uhum. Eu acho que no Brasil, pensando no Brasil, Sim, a partir de 2016, com o Temer, sim, o nosso Estado veio fortemente numa onda de austeridade fiscal, certo. numa onda de controle de gastos e deixando de investir, por exemplo, em programas sociais. Sim. Na verdade, isso é um problema muito mais antigo. Muito mais antigo. Mas o Temer Muitíssimo mais simplificou um antigo. pouco. Sim, sim, concordo. E isso serviu de pavimentação para a ascensão da extrema-direita no nosso país. Uhum. E eu acredito, particularmente, que isso foi proposital. Sim. E eu acredito que essa ideia de austeridade econômica, de falta de empatia com o outro, ou seja, com as pessoas menos abastadas do nosso país, vem junto com essa ideia de individualismo. Sim. Sim, concordo. Até então, aquilo que eu falei. Exato, foi só para complementar. Sim, não, entendi, tudo bem. Não, você falou muito bem. E eu dei como que vocês poderiam encaixar isso numa argumentação. Agora, eu quero ouvir um pouquinho mais das outras pessoas. Pessoal, o que eu falei para vocês, o que eu falei, fez sentido na questão do individualismo? Que ele, na verdade, é um método de manutenção de... Ele é realmente um método de manutenção de indivíduos por meio do individualismo? Bom, tá todo mundo quieto, imagino que sim. Vamos lá, vamos para o próximo slide. Quem quer ler? Esse é um pouco grande. Se ninguém quiser ler, eu posso ler. Pode falar. Peraí. Samantha, você já leu. Vamos deixar para o próximo. Pode ler, Joana. Me escutam? Sim. Ok. Influência midiática negativa. Atualmente, a mídia se faz cada vez mais presente em nosso cotidiano, tornando-se um verdadeiro instrumento de manipulação social e dominação cultural. As informações recebidas pelas mais diferentes mídias, principalmente pela televisão, exercem forte influência nos hábitos e costumes da população com grande poder de manipulação, ditando regras de conduta e de consumo, constituindo-se num importante veículo de transmissão de informação e de formação de opinião, pois sabe-se que o seu grande papel não é apenas noticiar um novo produto, mas fazê-lo uma nova necessidade. Sim. Aí, eu vou... Gente, isso aqui que eu vou fazer vai ser um parágrafo muito grande, mas é só para promover um pouco o professor de vocês. A minha tese, o professor Marcelo, ele comentou da tese de mestrado, o TCC dele da graduação, e eu vou comentar um pouco do meu aqui. Isso que a gente vê na mídia é uma coisa que a gente vê desde os primórdios da literatura, que é alguma coisa que se reinventa para sempre se manter relevante. Geralmente, na antiguidade, quem fazia isso eram os professores. A gente vê Cícero fazendo isso, a gente vê Plutarco fazendo isso, a gente vê Jerônimo. Jerônimo, para quem não sabe, foi o tradutor da Bíblia fazendo isso. Ele é a constante reinvenção, a constante renovação que alguma coisa passa para se manter relevante no meio dele. Então, quando nós temos essa questão da influência midiática negativa, é exatamente isso. E ela se relaciona com outro argumento coringa. Alguém lembra qual é?
Basílio, você é o próximo, tá? Fique esperto. Alguém lembra qual que é? Alguém quer comentar? Seria sociedade de cansaço? Não, né? Não. Sabe o que é? É o consumismo. A mídia, a influência negativa da mídia incentiva o consumismo. Antes de eu dizer o porquê, alguém quer comentar um pouco sobre essa questão de influência midiática negativa? Alguém quer fazer algum adendo? Alguém quer fazer alguma teoria? Alguém quer falar que é contra isso daí? Alguém tem alguma opinião adversa? Adoraria ouvir. Porque senão cabe a mim trazer opiniões adversas, gente. Professor, Pode traga opiniões adversas, por favor. Desenfreado, Oi, Basílio. consumismo desenfreado. Exatamente, o consumismo desenfreado é o que se relaciona com a influência midiática negativa. Mas eu já vou falar um pouquinho disso daí. Certo. Influência Professor, midiática negativa. Como que a gente combate uma influência midiática? Ou melhor, vamos primeiro para o problema. Como que a mídia nos incentiva? Tem dois tipos de incentivo midiático. O incentivo midiático causado pelo vislumbre, tipo, nossa, olha que legal, olha que interessante, ou o caos descentralizando o monopólio. Mas não é tão fácil quanto falar, Caio. Como você descentralizaria o monopólio e qual monopólio você descentralizaria? Porque a mídia digital são vários monopólios, não é um só. Então, enquanto eu falo, quero que você tipo a chegada do TikTok. Tá. Você consegue ligar o microfone para falar? Antes de eu falar o que eu vou falar? tá me ouvindo? Sim, pode falar. Eu ia falar sobre essas redes sociais chinesas que chegam para chinesas, né, que chegam para disputar a atenção, principalmente do público daqueles, né, que são mais modernizados e também tentar fugir um pouco do que a gente usa hoje, né, como televisão via satélite, né, que está Uhum. migrando muito mais para aplicativos e streams Sim. e acredito que nessa onda ocorre pelo menos uma tentativa de descentralização do poder e forte Uhum. manipulação da mídia. Então a gente tem aí muitas pessoas tendo opiniões diversas, né? Principalmente Sim. sobre questões de guerra na Ucrânia, Israel, justamente porque a gente hoje em dia tem uma informação um tanto quanto um pouco descentralizada, não totalmente, né? Porque a gente ainda tem muito questões de Ocidente e Oriente, mas nesse sentido eu acredito que a gente vá caminhando para múltiplos pontos onde a gente pode coletar informações. Sim. Sim. E você diria que isso é negativo ou positivo? Eu já vou comentar sobre o que você falou, Adriana, não se preocupe. Você diria que isso que você comentou é positivo ou negativo? Então, acredito que eu não tenho uma opinião formada ainda, né? Até Uhum. mesmo porque vai de encontro também com a questão de regulamentação das mídias, né? Mesmo que a Sim. gente descentralize o monopólio, que não seja só na Rede Globo, por exemplo, essas pessoas que têm parcela da atenção da população ainda pode ter um bom controle se unindo, ou algo assim do tipo, ou passar informação falsa e tal. Sim, era aí que eu ia chegar. Então a gente vê que sim, a influência midiática ela é muito plural, podendo ser boa e podendo ser ruim. Então, o que a gente pode ver é o seguinte: métodos, tipo a nova competição de mídia social, a nova competição de reinvenção, a nova competição de consumismo, ela na verdade ela está cada vez mais desesperada. Ela está cada vez mais ultrapassada, inclusive. A gente vê empresas se degladiando por empresa para se manter relevante. A gente vê celebridade atrás de celebridade se degladiando para se manter relevante. Vou trazer um exemplo aqui rapidinho de como que essa influência midiática ela afeta. Nego não, desculpa, o Nego Di.
que o Nego Di fez? Ele se aproveitou de uma tragédia com a influência dele, uma influência midiática dele, ele se aproveitou para se promover como um ser humano altruísta, como um ser humano hospitaleiro, como um ser humano, tipo, como realmente um ser humano, para mostrar preocupação. E com isso a gente vê que a influência dele, na verdade, foi muito mais para se promover, porque ele falou que ele doou, foi provado que ele não doou. Não, quer dizer, foi dado que ele doou 1000 vezes, não, 10 mil vezes menos do que ele falou, sabe? Compartilhou notícia falsa, e ele foi amplamente divulgado, entende? Então isso a gente vê que é influência negativa. Porque olha só quem que a gente está se baseando para ser nossos influenciadores. Um cara que se aproveitou de tragédia, se aproveitou de morte para se promover, sabe? E como que ele fomentou não só a influência midiática negativa, como que ele fomentou o consumismo com isso? Como que ele fomentou um mercado extremamente desesperado com isso? Argumentos que a gente pode trazer. Isso é um exemplo tácito de influência midiática negativa. Mas agora, eu queria trazer para vocês uma situação adversa para a gente pensar. Será que uma influência midiática negativa por si só não é uma maneira crítica de mostrar como que o mundo tá? Vocês já pararam para pensar nisso? Já pararam para pensar que talvez alguma coisa que a gente que essa influência nos traga seja, na verdade, uma crítica do que ela tá querendo fazer, do que ela tá, tipo, fazendo? Tipo, a gente vê uma notícia super esdrúxula e a gente dá hate em cima dela. E a gente vai compartilhando ela. Isso ainda tá compartilhando influência midiática. Vai compartilhando, vai falando, olha só que absurdo, olha só que horror, olha só que idiota, olha só que imbecil. Lá, em cima do hate, em cima do hate, em cima do hate. A pessoa se faz influencer por causa disso. E a gente vê infinitos casos de pessoas que se aproveitam desse hate para continuarem relevantes. Vamos ver algum exemplo de alguém que faz isso. Na época, até então, putz, eu não sei se eu posso falar isso na aula. Tá, vamos pular esse exemplo. A gente fica famosa com Boa Noite, Andrômeda. A gente fica famosa com traição. Por exemplo, o Yuri Silva. Quem é esse cara? O cara, ele era reserva de um time do interior de São Paulo. Ficou famoso. O Chico Moedas. Quem é esse cara? Alguém conhecia ele antes de ser o namorado da Luísa Sonza? Não. 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 Exatamente. Andrômeda, é o seguinte, o tio tá sem tempo, porque a gente tá preparando uma coisa muito legal para vocês essa semana. Então, semana que vem vai estar tudo certo, tá? Mas então, gente, ó, é o seguinte, outro exemplo, a Luísa Sonza é um exemplo maravilhoso de influência midiática negativa. Quer um exemplo? Ela, em mais de uma ocasião, foi extremamente racista com uma série de pessoas. Vocês lembram? Vocês sabem dessa notícia? Sim. Então, ela continuou totalmente relevante. Por quê? Porque a influência midiática dela é maior que consegue acobertar. Então, Joana. Lembrar. Pois é. A Luísa Sonza, em 2 ou 3 ocasiões, ela foi extremamente racista. E as 2 vezes que ela pediu desculpa. Posso comentar de outro? Pode falar. Outro caso? Uhum. De racista que a mídia coberta, tem o Cossielo, que também já foi racista um montão de vezes nos tweets dele. A esposa dele usa uma fantasia de escravo, entre aspas, meu Deus amado. Aquilo passou extremamente longe do bom senso, e todo mundo assim, ó, ai, que casal lindo, casal fofo. Virgínia também, vive aplicando golpes, mais, que só passa pano, não tem nem o que contar. Sim, então, mas é aquilo lá que eu falei, a Luísa Sonza, ela, todas as vezes que ela veio publicamente se desculpar, ela em nenhum momento endereçava o que ela fez. Ela só falava, gente, desculpa, eu tô
Eu tô, tipo... Eu tô tentando mudar porque é uma coisa que tá enraizada e tal, sabe? Então, te fala, é sempre a mesma coisa. E ela continua relevante, as pessoas parecem ignorar esse fato. O Cocielo é assim, quem Um exemplo mais? de uma famosa muito grande é a escritora de Harry Potter, que ela é transfóbica e racista. Só que Sim, todo mundo passa pano. exatamente, todo mundo passa pano. Uhum. Então, tipo... É, é exatamente isso, gente. É tudo isso. É a gente... É você usar de uma influência para você conseguir mais influência por cima de hate. Eu não ia citar esse exemplo, mas eu vou citar aqui um pouco porque é um pouco polêmico. Na época, ano passado, quando teve quando o PC Siqueira morreu, vocês sabem que tipo foi uma coisa extremamente polêmica por causa que ele estava envolvido com algumas coisas que não posso falar na aula, mas eram criminosas. Então, o que acontece? Ele conseguiu capitalizar por um bom tempo muito em cima do hate. Ele conseguiu capitalizar muito em cima do hate. Então, até que tudo bem, teve os problemas dele lá e tal, e culminou naquilo que aconteceu. Mas, influência negativa. Em cima de hate, ele conseguiu lucrar, gente. Ele conseguiu. O Felipe Neto é um dos que também consegue fazer isso. Ele consegue lucrar em cima de hate. E é A isso que Virgínia traz. também. É que eu não sei quem é Virgínia. Vocês comentaram, A só que eu Virgínia, ela esqueci. é a esposa do filho do cantor Leonardo. E Nossa. aí, ela, por muito tempo, namorou um influenciador, que era o Rezende. Ela terminou Uhum, esse relacionamento, agora tá namorando com ele. Aí, ela que lançou uma base que era mais de R$ 200. E vários influencers fizeram o react de como era essa base. uhum. E todo mundo tacava hate na base. E agora ela lançou uma linha de body splashes. Que Hum. todo mundo fala que é muito ruim. E também ela lançou uma casa de aposta legalizada. Ah, então, olha aí. Olha aí. Só Mano, e o coisa pior nem foi maravilhosa. isso. Eu posso meter uma que foi pior ainda, quando ela Hum. vendeu um curso por, sei lá, 3 mil, 4 mil reais, e aí ela nem chegou a mandar o curso pra galera, tá ligado? Foi um golpe verídico, tá ligado? Golpe mesmo, isso que é mais impressionante. É, pois é. Pode falar, Adriana. E em relação a isso que o Matheus falou também, do que a Madu tá falando da Virgínia, ela faz as pessoas comprarem os produtos e nem são bons, são horríveis, mas na verdade faz as pessoas comprarem mesmo assim para testar e fazer conteúdo na internet. Então, mesmo o produto sendo ruim, ela consegue vender milhões, influenciando, né, milhares de pessoas, principalmente mulheres, né, que é desse ramo. E, ou seja, esse fale bem ou fale mal, mas fale em mim. Ela consegue se manter na É, mídia com produtos que nem apresentam qualidade, só, só pela exatamente. polêmica. Uhum, exatamente. Vamos prosseguir mais um pouquinho. Agora, essa daqui. Essa daqui a gente tem que ter muito cuidado. Porque para a gente se perder nela é muito fácil. Herança da colonização. Pode ler, Basílio. Você que está com a mão levantada faz um tempão. Sua deixa. Solta a voz. Herança da colonização. Isso. A língua espanhola e o português continuaram sendo os principais, eh, as principais línguas faladas na região. Pode E a continuar? religião. Oi, eu já comecei. Ah, não. Não, pera. Não, então pode continuar. Desculpa, pensei que tinha travado. Se vocês quiserem, eu falo de novo, gente. Eu Por começo de favor, por novo. favor. Deu uma travadinha para mim. É herança da colonização. A língua espanhola e o português continuaram sendo as principais línguas faladas na região. E a religião católica manteve-se como uma mais predominante. Além disso, a arquitetura e a culinária
e as tradições culturais da região também refletem influências coloniais. Uhum. Certo. Aqui, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com esse argumento. Porque a gente acha que ele pode entrar em tudo, mas ele é bem difícil ele é muito fácil de você se perder e ele é bem difícil de você se encaixar nele. Alguém alguém quer comentar um pouquinho sobre esse argumento antes de eu começar a falar? João, por favor. A partir disso, acho que da gente pensar também o conceito de colonialidade. Uhum. Que, tipo assim, Certo. se a gente Uhum. pensar, colonialidade é algo que transcende o colonialismo. E, tipo assim, mesmo com a independência dos países então colônias da metrópole, essa questão de, sabe, subserviência em relação à metrópole, ela continua. Essa questão de inferioridade do sul global com o norte. Ah. E a gente vê muito isso, por exemplo, na ciência. Quando a gente olha para a ciência e vê uma ciência extremamente positivista no mundo. E desconsiderando totalmente, descartando no lixo os conhecimentos ancestrais dos povos ameríndios, por exemplo. Certo. Só que lembra que eu falei que esse é um argumento um pouco difícil da gente argumentar por causa que a gente pode. É muito fácil a gente se perder nele. Deixa a Joana falar, eu já vou comentar. Pode falar, Joana. Eu me perdi completamente aqui no assunto, porque eu ia focar nessa questão cultural, tipo, na herança da colonização, na questão cultural, porque muitas das coisas que a gente faz, principalmente relacionada a consumo, é a herança da colonização. Tipo, a importância que a gente dá a certas datas comemorativas, a importância que a gente dá a certos eventos e a forma como a gente organiza as escolas e tudo isso é herança da colonização e principalmente da colonização que vem de uma religião, entendeu? Tipo, que traz a religião junto com ela. Sim, exatamente, exatamente. Voltando um pouquinho ao que o João falou, eu só queria colocar alguns adendos do porquê que a gente tem que ter cuidado. Principalmente quando a gente trata de ciência. A ciência agora ela não está mais. Ela, em tese, não é mais para ser positivista, ela é para ser empírica. Que é a questão do falseável, da variabilidade, tudo isso que envolve essas coisas chatas. Mas a questão é que é o seguinte: quando a gente traz o termo ciência para o debate, a gente tem que ter cuidado por causa que a gente não pode englobar ciência como em um imaginário popular de tipo a entidade ciência, mas sim a gente tem que trazer as áreas do conhecimento, porque atualmente, obviamente, é por questões de preconceito, por questões de todos os problemas que os povos nativos têm, tipo, dos quais são causados a eles por governos, por tudo, assim. Você falar que o conhecimento deles é descartado por causa da, entre aspas, ciência, é difícil, porque há áreas de ciência. E isso é uma coisa que a gente tem que desprender da gente, que é tratar a ciência como uma coisa só e como uma coisa que é o que tem que tipo como uma coisa só e como uma coisa que pode estar errada, entende? Por exemplo, a área de humanas é uma ciência, a antropologia é uma ciência. O conhecimento dessas pessoas, em tese, não deveria ser
excluído por serem partes de áreas científicas. Entretanto, por questões sociais, aí sim a herança da colonização pode entrar. Elas são excluídas porque as pessoas não dão valor, as pessoas acham que é menor, as pessoas inferiorizam. Tudo isso promove essa questão da exclusão de povos nativos. Entretanto, por mais que o positivismo possa ser extremamente criticado, e ele deva ser extremamente criticado, a gente tem que mais ou menos saber aonde a gente vai criticar ele. Entende? Ficou claro, João, no que eu falei? Alô, gente? Ah, beleza, sim. Porque assim, a gente pautar tudo por, entre aspas, de novo, ciência, a gente nunca vai viver. Primeiro que ciência muda, ciência ela não é um dogma, e tanto que ela deve ser debatida, obviamente, com os seus devidos cuidados, né, gente? Tipo, ela deve sempre ser debatida, ela sempre deve ser questionada, porque ciência não é dogma, mas obviamente dentro do bom senso, né? Então, tipo, por exemplo, quando a gente vê alguém falando alguma coisa esdrúxula de alguma outra coisa, a gente sempre tem que ter um pé atrás de falar com essa pessoa, a gente também sempre tem que ter um passo à frente, tem que sempre estar um passo à frente para falar com ela, por causa que nada deve ser, tipo, tirado como escárnio, nada como nenhuma dúvida deve ser tirada como escárnio. Tudo deve ser tratado com seriedade. Um exemplo disso, vocês lembram do Super Xandão? Sim. O Super Xandão, para quem não conhece, é uma figura que acho que ele participou da Mansão Maromba. Foi da Mansão Maromba, né? Bom, alguma coisa assim, ele se refere a Super Xandão porque ele é extremamente forte, ele é enorme de forte. Só que o Super Xandão é terraplanista. E uma vez ele fez um vídeo, tipo, debatendo a hipótese terraplanista, sabe? A teoria terraplanista, em 2020, exatamente. E eu lembro que alguma pessoa do meio da física ou da ciência fez um vídeo, acho que foi, não deve ter sido ele, posso estar passando fake news, acho que foi, se não foi o Átila, foi algum outro cara, de que ele não endereçava a questão, não respondia o Super Xandão, mas eles criticava a pessoa do Super Xandão. E a gente vê que, tipo, alguns motivos de, às vezes, alguma coisa ser meio que mal vista é como as pessoas de dentro se portam. Porque, por exemplo, a maior crítica do cara foi que o Super Xandão é burro. Entende? Então, tipo, isso não é uma crítica, isso você não vai explicar para a pessoa o porquê, tipo, você não vai mostrar um argumento, você só vai estar falando, é isso aí, confia na ciência, você é burro, sabe? Então, tipo, a gente tem sempre que ter o bom senso de questionar, mas a gente também sempre tem que saber argumentar as coisas. Por que eu fiz essa aspas enorme aqui para falar de herança de colonização? Porque não é tudo que pode ser usado como herança de colonização. Certo? Depois eu vou comentar para vocês do porquê é teoria e não hipótese. Pode falar, Basílio. Acho que talvez a pessoa pode ser ignorante, ou se ela sabe que está mentindo, que está falando uma grande besteira, Uhum. no caso, está falando, acredita que a Terra é chata mesmo, a Terra é plana, e Sim. não, se ela não acredita e fica espalhando isso por aí, se ela sabe que na verdade espalhando isso por aí, ela é irresponsável. Ela está falando o que os outros querem ouvir.
Eu conheço alguns que tem alguns YouTubers por aí que falam eu entendo que eles falam que a pessoa que tá ouvindo quer ouvir. Uhum. Sim, exatamente. Exatamente. João, quer falar? Então, professor, você citou esse Xandão aí, tipo assim, eu acho que é o caso Não é o do Xandão, é o Super Xandão. Super Xandão. Tem que ter o Super na frente, porque o Super Xandão se refere ao Super Xandão como o Super Xandão. Ele fala dele mesmo na terceira pessoa, então, tipo, Ô, professor, esse cara é uma comédia. Eu acho que o problema dele é falta de prestar atenção no ensino médio. Porque recentemente eu vi um meme dele e que ele dizia que não existia gravidade. Então, tipo, é um absurdo desse nível que ele faz. Mas Ele é uma então, pessoa. ó, aqui, gente, eu vou abrir uma aspas enorme de novo nisso que eu vou falar. Desculpa te cortar, mas aqui eu sei o que você vai falar, tipo, não existe a gravidade. E, tipo, eu só tô te cortando pra gente a gente prosseguir com a aula, senão a gente vai perder muito tempo falando Super Xandão. Mas a questão é que é a seguinte, tipo, quando a gente trata de argumentação, ainda mais argumentação, ó, de novo, argumentação científica, a gente tem sempre que ir pelo óbvio, apesar de a gente não saber, tipo, às vezes a gente não ter tanto conhecimento do óbvio assim. Por exemplo, só comentando do porquê do Super Xandão falar que não tem gravidade. Gente, isso que eu vou falar parece muita besteira, mas é um exemplo que o professor uma professor de núcleo síntese uma vez falou. Gente, vocês conseguem ver gravidade? Você consegue pegar na gravidade? Eu quero que vocês respondam, gente. Vocês conseguem ver a gravidade? Vocês conseguem pegar na gravidade? Não. Exatamente. Agora eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. A Terra, ela gira em torno do próprio eixo ou ela é estática e gira em torno do Sol? Ou o Sol gira em torno da gente? Desculpa. Ela é estática, o Sol gira em torno da gente. Oi, Agda, boa noite. Você chegou no momento loucura da aula. Pode falar, João. O Sol, a Então, Terra gira em torno do Sol, gente, sempre. Sim. como eu aprendi Eu em física, próprio o ponto de vista é muito importante, porque para alguém que está na Terra e é muito pequeno em relação à Terra, é claro que o Sol gira em torno da Terra. Mas a partir do momento que a gente toma o Sol como ponto de vista, a Terra gira em torno do Sol. Certo, mas eu tô falando em torno do eixo. Ela gira em torno do próprio eixo ou ela é estática e o Sol contorna a gente? Mas, Andrômeda, você não me deu argumento para provar que a Terra vira em torno do próprio eixo. Você está falando que isso aí que você falou pode muito bem falar que o Sol vira em torno dela. A gente sabe que a Terra gira em torno do próprio eixo. Mas vocês conseguem provar isso? Como, Andrômeda? Peraí, eu vou abrir o microfone porque não vai dar tempo de escrever. Então, é porque, assim, decorado como comprovar e etc., é um negócio meio complicado. Mas eu lembro que alguns anos atrás, eu tinha visto um vídeo acho que foi o Manual do Mundo, se eu estiver enganada, sobre refutando e tal, esses, entre aspas, provas de que a Terra era plana e etc. E aí eu vi uns exemplos bem bacanas disso, porque usam muito a questão da régua. Quando você olha para o mar, você vê a régua, e aí mostram que, do ponto de vista também de uma bola, também fica como se fosse uma régua, sabe? Olhando para além do horizonte. Nessa questão dos 365 dias, em torno
torno do Sol e etc., tem a questão do ponto do... Ah, eu sempre esqueci o meu nome. Aquele ponto que fica 24 horas o Sol e em outro período 24 horas à noite. Que é um ponto bem específico da Terra que isso acontece, que chama até Sol da meia-noite, se não estiver enganada. Sim, geralmente na Groenlândia que tem. Groenlândia e Islândia, são partes mais norte. Então, É por causa da inclinação da Terra. Isso. Mas também tem essa questão